Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é uma aula de revisão em parceria com a Milênio Reforço Escolar. Nesse vídeo você vai assistir a retomada de 10 temas de Química. É uma revisão de 10 temas muito importantes para essa prova do Enem. Vem dar uma olhada. Esses são os 10 temas que nós vamos abordar e vamos começar já! Olha só, nesse primeiro tema nós vamos começar a discutir as mudanças de estado. O estudante precisa conhecer os nomes de todas as mudanças de estado. De sólido para o líquido, fusão; de líquido para gasoso, vaporização. A vaporização tem mais nomes, a gente vai abordar já já. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. De sólido para gasoso, sublimação. De gasoso para sólido, sublimação reversa. Frequentemente, em algumas questões, você tem que saber os nomes das mudanças de estado. Mas uma outra coisa que cai associada a essa mudança de estado é se o fenômeno é endotérmico ou exotérmico. Quer dizer, se acontece com absorção de calor ou com liberação de energia na forma de calor. Para a gente retomar isso e fazer uma revisão aqui, olha só, tanto fusão quanto vaporização como sublimação são fenômenos endotérmicos. Eu escrevi na mesma posição e na mesma cor para facilitar a sua memorização. Condensação, solidificação e sublimação reversa são fenômenos exotérmicos, são transformações exotérmicas, com liberação de energia na forma de calor. A vaporização, esse asterisco que você está vendo aqui, ela pode aparecer com outros nomes, e nós temos aqui, ó, calefação, ebulição e evaporação. Lembrando que a evaporação é um fenômeno de superfície, que a ebulição você vê bolhas, ebulição, B de bolhas, e calefação é uma passagem muito rápida, com som característico, como quando você coloca água na chapa muito quente. Então, ó, esse é o mapa mental para o nosso primeiro tema, mudanças de estados físicos. Ainda dentro do primeiro tema, ainda abordando mudanças de estados físicos, nós vamos ver a curva de aquecimento. E para isso, já vou colocar aqui para vocês a curva de aquecimento que andou aparecendo por aí. Olha só, vamos dar uma olhada aqui, eu marquei alguns pontos para a gente. Esse primeiro ponto é o ponto da fusão. Observe que a fusão começa em uma certa temperatura e termina na mesma temperatura. A gente disse que aqui a fusão é constante. Fusão constante é típica de substâncias puras, mas não é só porque a fusão é constante que é substância pura. A gente tem que avaliar a ebulição. Vamos olhar a ebulição aqui, ó. A ebulição começou nessa temperatura aqui e terminou na mesma temperatura. Quando uma substância tem fusão e ebulição constante, nós dizemos que a substância é pura. Se a fusão e a ebulição forem variáveis, a gente vai dizer que é uma mistura comum. Se a fusão for constante e a ebulição variável, a gente fala mistura eutética. Quando a fusão for variável e a ebulição for constante, a gente chama de mistura azeotrópica. Bom, essa curva aqui é de uma substância pura, porque a minha intenção com esse slide ou com esse mapa mental era te mostrar o seguinte: eu queria te mostrar que aqui nessa curva você pode reconhecer o estado físico do material, porque se você conhecer a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, você conhece o estado físico em qualquer temperatura. Vamos lá. Qualquer temperatura inferior à temperatura de fusão faz o meu material estar no estado sólido. Qualquer temperatura entre fusão e ebulição fará o meu material estar no estado líquido. Qualquer temperatura que esteja acima da temperatura de ebulição, eu tenho estado gasoso. Só lembrando aqui que nesse patamar eu tenho sólido e líquido, quer dizer, sólido virando líquido, e aqui nesse outro patamar eu tenho um líquido virando gás. É claro que essa curva está me mostrando aquecimento, e como me mostra o aquecimento, aqui eu estou falando de fusão e aqui de ebulição. Então esse é o mapa mental de curva de aquecimento. Esse tema aparece às vezes nas questões do vestibular do Enem. Vamos agora para o nosso tema número 2, que é o tema tratamento de água. Eu tenho aqui uma sequência, um mapa mental sobre o tratamento de água e a gente vai tentar olhar o que vai acontecendo em cada uma dessas etapas. Então imagina que aqui você tem a represa e a água retirada de uma represa, de um lago, ela vai para uma estação de tratamento de água, ETA. Extração de tratamento de água. Uma das fases da estação de tratamento de água, uma das primeiras, é a coagulação.
Essa coagulação, ela vai acontecer diante de uma série de reações químicas. Primeiro, é preciso adicionar alguma substância básica, ou até mesmo uma substância que force aquela água ter um caráter básico. Então, pode ser uma base ou um sal de caráter básico. E aí vai acontecer lá dentro a seguinte situação. Você adiciona o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio é um sal que vira íons, tá aí os íons, ó, íon alumínio, íon sulfato. E o íon alumínio, porque você estava com uma solução básica ali naquele lugar, reage com a hidroxila e forma hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio é uma substância que atrai as impurezas para ela, ela é um pouco gelatinosa, toda sujidade tende a aproximar desse hidróxido de alumínio, e então você tem aqui um fenômeno químico que caracteriza o tratamento de água. Eu anotei aqui para gente FQ de fenômeno químico. Na floculação é a etapa seguinte, sequenciada da coagulação, em que esse hidróxido de alumínio começa a atrair a impureza. Então a gente tem aqui a floculação, vai formar esse que a gente vai chamar de flóculos, que são estruturas feitas do hidróxido de alumínio mais as sujeiras. E aí, com o passar do tempo, esse material todo vai indo para o fundo e então aqui a gente tem a decantação, em que o mais denso começa a ir para o fundo. Só chamando a atenção de todo mundo aqui, ó, a floculação e a decantação são fenômenos físicos, acontece só a atração e a descida. Olha que curioso, já apareceu no Enem. O Enem perguntava em qual das opções ali nós tínhamos um fenômeno químico. Aqui, ó, fenômeno químico porque acontece uma reação química, a formação de uma substância nova, o hidróxido de alumínio. É uma substância que não estava antes ali naquela água. Então, como forma substância nova, é um fenômeno químico. Na floculação, só atrai sujeira. Na decantação, só vai para o fundo quem for mais denso. Não tem reação química, não forma nada novo, são fenômenos físicos. Filtração, tinha um spoiler vazado aqui, né? Nessa etapa da filtração, uma série de areias, cascalhos, elas vão atuar como filtro. Esses materiais, na filtração, os sólidos que não estiverem dissolvidos na água, nesse líquido, vão ficar retidos nesse filtro, que vai ser um filtro de areia, um filtro de carvão, enfim, são uma série de materiais que vão prender sólidos que não estejam dissolvidos nessa água. Você começa a retirar tanto os flóculos quanto sólidos não dissolvidos. Na sequência ainda das etapas, você vai ter a adição de cal. Essa cal serve para ajustar o pH, então a gente ficou adicionando base, depois jogou um sal de caráter ácido. Essa maluqueza aqui de ajuste de pH, é preciso jogar cal para corrigir o pH. Você vai adicionar cloro também, porque ele é uma substância com ação bactericida, ele mata bactérias, e é porque ele mata bactérias que nós temos aqui também fenômeno químico. E o flúor, que é adicionado à água para que a população tenha contato com uma água fluoretada e diminua a incidência de cáries. Aqui também tudo, nessas 3 etapas, nós temos fenômenos químicos. Então, observem que com essa revisão a gente revisa tratamento de água e fenômenos físicos e químicos. Então, esse foi o nosso tema 2. Partiu agora, tema 3, modelos atômicos. Nunca foi muito comum cair modelos atômicos na prova do Enem. Só que nos 2 últimos anos do Enem está aparecendo modelos atômicos. Então, vamos fazer uma revisão. Dentre os modelos atômicos, vamos começar com o modelo do Dalton. O Dalton é o primeiro cientista a propor um modelo atômico para o átomo. Na sequência histórica, temos o Thomson, que é o segundo, em 1897, e dá uma olhada no tempo que demorou para isso passar. Depois temos Rutherford, aí foi um pouco menos de tempo, não tem um tempão que passou aqui, e bem pertinho do Rutherford, o Bohr. Então, esses são os 4 principais nomes de modelos científicos para propor e explicar como é que a matéria é feita. Dalton vai propor um modelo, e assim como Dalton propõe um modelo, cada um desses cientistas também propõe um modelo. Vamos acompanhar comigo aqui qual é o nome do modelo de cada um deles. O modelo do Dalton é bola de bilhar. O modelo do Thomson é pudim de passas. O modelo do Rutherford é o modelo planetário. O modelo do Bohr chama modelo Rutherford-Bohr. Então, observe que o Bohr usou o próprio nome e o nome do professor dele, que foi anterior a ele. Então, modelo Rutherford-Bohr. E agora, vamos dar uma olhada em que mais que cada um desses aqui falou e explicou sobre o átomo. O Dalton
para explicar como um átomo era, tentou dizer que o átomo era como uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Ele disse também que átomos do mesmo elemento tinham que ter a mesma massa e disse ainda que quando acontece uma reação química, os átomos somente se rearranjam, fazem um novo arranjo. O Thomson disse pra gente que o átomo é como uma massa positiva com elétrons incrustados, onde incrustados significa cravejados, fincados por fora e por dentro, totalmente espalhados. E a grande sacada do Thomson foi que ele descobre a existência de partículas subatômicas. Vou parar um pouquinho aqui agora e conversar um pouco mais de detalhe com vocês. A grande novidade que o Dalton traz é que a matéria é formada por átomos. A grande novidade que o Thomson traz, e é nele que a gente está agora, é a descoberta de partículas menores do que o próprio átomo. O Thomson trouxe a noção de que a matéria era formada por partículas com carga. O Thomson descobre partículas subatômicas. A gente brinca que o Thomson é o pai do elétron. Com o avançar dos estudos na ciência, em especial com o avanço da física e dos estudos de radioatividade, Rutherford, fazendo algumas experiências interessantes junto com seus alunos, diz e propõe que o átomo tem duas regiões. O núcleo, que é central, que é pequeno e que é positivo, onde estão concentradas as partículas positivas e praticamente toda a massa do átomo, e ao redor dela uma região que é um grande espaço vazio, mas que na verdade ali giram os elétrons. Na proposta do Rutherford, os elétrons giram ao redor do núcleo. O Rutherford não explica muito bem como é que isso acontece, mas o Rutherford trouxe uma grande novidade, a existência de um núcleo, a existência de um lugar para ficarem os positivos e um lugar para ficar os negativos. A grande sacada do Rutherford é que ele descobre que existe o núcleo no átomo. Dando sequência nos modelos atômicos, o modelo Rutherford-Bohr proposto pelo Bohr, ele vai explicar que enquanto o elétron gira ao redor do núcleo, ele gira em níveis de energia. E esses níveis de energia, o Bohr chamou de camadas. Então, esses níveis nada mais são do que as camadas. De vez em quando, o Bohr aparece em algumas questões por aí, e no modelo do Bohr é que o elétron salta para uma camada mais energética quando absorve energia e quando volta emite energia na forma de luz. Então, olha, nesse mapa mental você pode revisar os principais modelos atômicos que explicam a constituição da matéria. Esse foi o nosso tema número 3, vamos para o nosso tema número 4. No tema 4, nós vamos falar de ligação covalente. A ligação em que acontece compartilhamento de elétrons. Gosto de brincar, guarda assim, ó, cocô, cocô, covalente, compartilha. Compartilha elétrons. Então, olha só, o que acontece na ligação covalente? Um elemento não pode transferir elétron para o outro, porque senão fica sem e não atinge um tal de octeto. A regra do octeto, todo mundo quer ter 8, os elementos ficam com 8 elétrons na última camada. Tem uma série de exceções, tem um monte de exceção. E o primeiro que eu pus aí já é uma exceção do octeto. Não se preocupe, geralmente cai a regra e quando cai a exceção, porque cai sim, a questão deixa claro que ela está falando de uma exceção à regra do octeto. O que nos interessa aqui é, na ligação covalente, os elementos têm pouca diferença de eletronegatividade. Quer dizer que os elementos são muito eletronegativos. É todo mundo muito negativo. Está todo mundo louco por elétron. E aí, ao invés de um roubar do outro, eles acabam compartilhando. Então, o compartilhamento de elétrons é da ligação covalente. Por isso, covalente compartilha. Os elementos que fazem ligação covalente costumam ser ametais. E o hidrogênio costuma fazer ligação com esses ametais. Então, a gente vai memorizar que a ligação covalente é hidrogênio e ametais. Ou hidrogênio com hidrogênio, ou hidrogênio com ametais, ou os ametais entre si. Nessa tabela que está aqui colocada no meio do slide, você vai perceber que eu coloquei os principais grupos que fazem a ligação covalente. Grupo 17, 16, o 15 e o 14. Lembrando que grupo é o número de cada coluna da tabela periódica. Esses grupos podem estar relacionados ao que a gente chamava antes de família, ó. Grupo 17, 7A, halogênio. Grupo 16,
6A, calcogênios. Grupo 15, 5A, família do nitrogênio. Grupo 14, 4A, família do carbono. E aí eu fiz nessa segunda coluna uma representação do elemento e o número de elétrons da última camada. E é claro, não menos importante está aqui o hidrogênio também, que não tem família. Então lembra que o hidrogênio não tem família, não participa de nenhum grupo. O hidrogênio tem um elétron e esse único elétron que ele tem está na sua última camada. Aqui o carbono, na sua última camada tem 4 e aqui a gente representa somente a última camada. Carbono 4A, 4 elétrons. Nitrogênio 5A, 5 elétrons. Pegou a lógica? Oxigênio 6A, 6 elétrons. Flúor 7A, 7 elétrons na última camada. Quando as ligações covalentes vão acontecer, acontece o compartilhamento tentando seguir o octeto. E representei esse outro elétron que veio de um outro elemento, eu não vou me importar de qual elemento que veio, só para mostrar para vocês como são as ligações. E vamos começar pelo último, vamos começar pelo flúor, que tem 7 elétrons na última camada. Para completar o octeto, ele vai fazer uma ligação covalente, tá aqui. Esse único traço é o que representa a ligação covalente. O elemento como oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada, vai precisar de 2, vai compartilhar 2 elétrons. Esse elétron aqui, que eu estou com o mouse em cima, veio de um outro elemento, eu não me preocupo. Então o oxigênio vai fazer 2 ligações covalentes. Aqui eu representei 2 simples, mas podia ser uma dupla. O nitrogênio, família 5A, vai compartilhar elétrons até chegar a 8, serão compartilhados 3 elétrons, por isso 3 ligações. Se você é um aluno observador, notou que a soma da família com o número de ligações que faz deu sempre 8. Nitrogênio 5A com 3 ligações deu 8. Carbono 4A com 4 ligações deu 8. Essas 4 ligações que eu representei aqui para vocês são ligações simples, mas poderia sim ser tripla, ser 2 duplas, ser uma dupla e 2 simples, tem algumas possibilidades. Aqui é só um mapa para revisar com vocês as ligações covalentes. E o hidrogênio, que precisa ficar estável com 2, ele imita o hélio na sua configuração eletrônica, mas não fica com 8. Lembra que eu falei que tinha exceção? Então o hidrogênio fica com 2 e a gente representa apenas uma ligação assim. Essa maneira de representar com os elétrons a gente pode chamar de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Essa maneira, colocando traços, a gente chama de fórmula estrutural. É muito interessante que você saiba montar algumas moléculas. Algumas moléculas caem com muita frequência e é muito importante que você domine algumas delas, como por exemplo, CO2, O dupla C dupla O, H2O, H simples O, simples H, CH4, que é o metano, um carbono simples hidrogênio, simples hidrogênio, simples hidrogênio, simples hidrogênio. Essas moléculas menores e essas moléculas mais comuns de aparecer em prova precisam fazer parte do seu estudo e do seu entendimento. Esse foi o tema 4, bora para o tema número 5. No tema número 5, eu vou falar de polaridade e forças intermoleculares. Nós estamos falando de moléculas. Eu montei um mapa mental aqui para vocês. Vamos dar uma olhada o que ele nos traz. Olha só. Agora sim. Nesse mapa mental número 5, nós vamos ver o mapa mental das polaridades e forças intermoleculares. Quando nós temos uma molécula, é porque os átomos se uniram por ligação covalente. Então, o tema 4 muito ligado com o tema 5. Quando acontece ligação covalente, forma uma molécula. Quando forma uma molécula, ela pode ter 2 naturezas. Ela pode ser uma molécula apolar ou uma molécula polar. Toda vez que a molécula for apolar, a interação que ela faz com a molécula vizinha, a interação que ela faz tem um nome especial, chama de polo induzido. Todas as vezes que a molécula for polar, ela tem 2 forças possíveis. Para a gente diferenciar uma da outra, eu vou te explicar primeiro a ligação de hidrogênio. Quando acontece ligação de hidrogênio, nós temos, obviamente, o átomo de hidrogênio, olha ali no slide, ligado diretamente a um elemento que seja muito eletronegativo. Pode ser o flúor, pode ser o oxigênio, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se o hidrogênio estiver diretamente ligado a um desses 3, eu tenho ligação de hidrogênio, mas o hidrogênio tem que estar em um deles, combinado? Então, se eu tiver H com FON, a gente brinca assim, eu tenho ligação de hidrogênio. Se não, eu tenho dipolo permanente. Então, essa revisão que eu quis fazer aqui com vocês era para retomar qual é a relação que existe entre moléculas polares e apolares e as respectivas forças intermoleculares. Você deve ter reparado aqui nesse slide, você vê um sinal de menor aqui.
o que significa que a dipolo induzido é uma força menos intensa que a dipolo permanente, que por sua vez é menos intensa que a ligação de hidrogênio. Dentre essas três, a ligação de hidrogênio é a força intermolecular mais forte de todas. Às vezes, o Enem comenta sobre uma tal de interação do tipo íon-dipolo. Íon-dipolo é mais forte das três, porque íon-dipolo nem intermolecular é. Íon-dipolo é uma interação do tipo íon-dipolo. Quando eu falo intermolecular, é só molécula, não tem íon. Então, dentre as forças intermoleculares, ligação de hidrogênio é a mais forte. A interação do tipo íon-dipolo, que vai ter um íon, por exemplo, um Na+, um K+, ou um Cl-, associada a uma molécula que é um dipolo, como, por exemplo, poderia ser a água. Então, nesse mapa mental aqui, a gente está revisando um pouquinho de relação entre polaridade da molécula e forças intermoleculares. Lembrando que a força intermolecular está totalmente associada à temperatura de ebulição. As moléculas que fizerem ligação de hidrogênio são moléculas com maior temperatura de ebulição, porque a ligação de hidrogênio é muito intensa e afastar é bem difícil. Esse foi o nosso tema número 5. Vamos agora para o nosso tema número 6. No tema 6, estequiometria, a gente sai daquela química teórica e vem para uma química de exercícios. Explicar exercício em teoria é muito complicado, porque o plano dessa revisão é que ele seja uma revisão de teoria. Como fazer isso? Eu fiz o seguinte, eu elenquei uma série de passos para resolver cálculo estequiométrico aqui. E aqui do outro lado, eu montei para a gente um exercício que já caiu no vestibular do Enem. Então, imagine a seguinte situação. Apareceu para você essa reação que está escrita aqui. A primeira coisa que a gente faz num cálculo estequiométrico é conseguir a equação balanceada. E essa daqui não está balanceada. Eu vou balancear com vocês. Para a gente balancear, começa com carbono. Observa que tem 4 carbonos aqui. Então, para acertar isso, eu ponho 4 carbonos aqui na frente do CO2. Eu tenho 10 hidrogênios. Para consertar o hidrogênio, eu ponho 5 aqui. Acertei hidrogênio. Para acertar o oxigênio, 4 vezes 2 deu 8, com 5 deu 13. Para que seja 13, um número vezes 2 que dá 13 é 6,5. Então, observe que o primeiro passo que eu anotei aqui para a gente foi obter a equação química balanceada. Está aqui, equação química balanceada. Na sequência, você vai escrever 3 linhas. Nós vamos chamar a linha de mol, conversão e exercício. Logo embaixo, assim, da sua equação. Então, eu vou escrever agora, daqui a pouco eu escrevo. Então, ó, linha de mol, conversão, exercício. Depois a gente monta a linha do mol, observando o coeficiente estequiométrico. O que significa isso? Nós vamos escrever linha de mol e o número do balanceamento nós escrevemos que é o número de mol. Então, é 1 mol de butano, 6,5 mol de oxigênio, 4 mol de gás carbônico, 5 mol de H2O. Feito isso, faremos uma leitura nova do enunciado. Aqui não tem exercício aqui nesse vídeo, mas você volta para ler o enunciado de um exercício e tira do enunciado, tira da pergunta uma condição e uma pergunta. Então, vamos montar a linha do exercício. Imagine que a pergunta é, qual é a massa do butano se for 1 kg de gás carbônico ou 1000 gramas de gás carbônico? Então, todo exercício tem uma condição e uma pergunta. Então, você lê o cálculo estequiométrico até você entender qual que é a condição, qual que é a pergunta. Feita a linha de exercício, você vai montar a linha da conversão, que eu pulei aqui, não sei se reparou que eu deixei um espaço. A linha da conversão, você tem que olhar se precisa converter. E a necessidade de converter surge quando a unidade do número de cima é diferente da unidade do número de baixo. Quer ver? Ó, aqui é 1 mol, aqui é x grama, vai ter que converter. Aqui é 4 mol, aqui é 1000 gramas, vai ter que converter. Fazendo as conversões, 1 mol de butano tem 58 gramas. 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas. E a gente multiplica pelo número do mol. 4 vezes 44. E aí, moçada, no fim, regra de 3. Sempre tem alguém fazendo aquelas piadinhas de que química é só regra de 3. Isso não é verdade, mas em estequiometria isso é verdade. Tem que entender o enunciado, tem que interpretar, tem que montar tudo, mas tudo termina na regra de 3. E aí você sai fazendo conta aqui, eu deixei tudo feitinho pra gente. Tá aqui, essa é a massa do butano que você calcula depois de fazer essa regra de 3 aí. Vamos agora para o nosso tema 7. No tema 7, nós vamos falar sobre pH e hidrólise salina. Esse assunto vai nos tomar mais de um slide. Vamos dar uma olhada. A escala de pH é uma velha conhecida dos estudantes,
Todo mundo sabe que a escala de pH, 7 é o pH neutro, mas eu quero chamar a sua atenção. 7 é um pH neutro em 25 graus Celsius. Em 25 graus Celsius, o kW vale 1 vezes 10 a menos 14. E para você saber qual é o pH neutro, pega no kW, a potência que está aqui, pega o número dividido por 2, esse é o número do pH neutro. E a gente já sabe que no pH neutro é um pH 7. Qualquer número menor que o 7 é um pH ácido e qualquer número maior que o 7 é um pH básico ou alcalino. As cores que eu escolhi aqui são as cores de um indicador chamado azul de bromotimol, que é um indicador que fica amarelo em meio ácido, azul em meio básico e verde em meio neutro. Você não precisa decorar isto, mas isso já apareceu no Enem. Não como uma pergunta, mas sim no meio do enunciado tinha essa informação. Então, olha, pHs ácidos são pHs menores que o 7. Eu fiz um desenho, uma representação aqui, eu espero que você entenda na hora que você for fazer os seus estudos. Se eu tiver uma solução com pH 6 e uma outra com pH 1, com certeza a do pH 1 é a mais ácida. Porque quanto mais longe do 7 tiver a minha solução, mais ácida ela será. Porque quando estiver chegando perto do 7, no pH 5, 6, 6,5, está cada vez mais perto do neutro, está cada vez menos ácido. No básico não costuma rolar confusão, quanto mais longe do 7, subindo, mais básica é a minha solução. Essa escala de pH aparece às vezes em prova, é importante você saber, você tem que ter noção sobre escala de pH. Avançando ainda nos nossos temas para o Enem, vou falar agora sobre hidrólise salina e por isso tem que ter um sal. O sal, ele tem duas porções, ele tem a porção cátion e ele tem a porção ânion. O cátion dá origem à base e o ânion dá origem ao ácido. Quando a base for forte e o ácido for fraco, você vai ter uma solução básica. Isso é hidrólise salina. É o sal com água. Quando gerar uma base forte e gerar um ácido fraco, você tem uma solução básica. Quando a base for fraca e o ácido for forte, repara que eu troquei, então a solução é ácida. Você bate o olho aqui e pega na hora. O forte determina o caráter. Verdade. Só que quando os dois forem fortes, então não vai ser nenhum. A solução vai ser chamada de neutra. E quando os dois forem fracos, você também tem uma solução neutra. Mas aqui, às vezes, você é cobrado para comparar o Ka e o Kb que serão oferecidos pelo exercício. Então, ó, esse é o mapa de hidrólise salina e o Enem gosta bastante de exercícios de hidrólise salina. No nosso próximo tema, o tema número 8, vamos abordar a temática pilhas. Pilhas e eletrólises pertencem a um assunto chamado eletroquímica. Eu escolhi pilhas para falar com vocês. Pilha é uma reação de oxirredução. E aí você tem que guardar algumas informações aqui. Veja só. Oxirredução, a palavra oxirredução tem oxi e redução. Então, tem uma espécie química que sofre oxidação e outra que sofre redução. Vamos olhar só um dos lados. Oxidação acontece no ânodo, aumenta o NOx, é o agente redutor, ocorre corrosão. São informações que aparecem frequentemente na prova. Todo ano tem uma questãozinha de pilha para você avaliar que lado oxida, que lado reduz, qual o lado positivo da pilha, qual o lado negativo da pilha. Como nós estamos falando de pilha, o ânodo é o polo negativo. O polo positivo é o cátodo. No cátodo acontece redução, diminui o NOx, é o agente oxidante, acontece deposição. Então veja muito bem, algumas coisas são muito importantes em pilha. Se você começar a associar, por exemplo, no ânodo acontece oxidação, aumenta o NOx, agente redutor, corrosão, o outro é o oposto. Uma outra coisa que aparece muito no Enem é que você saiba calcular o ΔE, quer dizer, a voltagem da pilha. A voltagem de uma pilha é dada pelo ERED maior, que é o potencial de redução maior, menos o potencial de redução menor. A gente guarda assim, ó, ERED maior menos ERED menor. Talvez você está perguntando aí, por que a Gisele está abordando o tema ERED e não o tema EOXI? Porque, em geral, as questões fornecem para mim o ERED. Então, é só pegar o potencial de redução, fazer um cálculo que geralmente é muito simples, e aí você calcula o potencial da sua pilha. Mas observem isso, faça essa anotação. Pausa o vídeo e anota. A diferença de potencial de uma pilha, a DDP de uma pilha, é sempre positiva. É importante saber disso. Esse foi o nosso tema 8, vamos para o nosso tema 9. O tema 9, moçada, funções orgânicas. Funções orgânicas, quando aparece, é a questão para você resolver em 1 minuto
ou o tempo que você demorar para ler o enunciado. Funções orgânicas, é muito importante que você tenha um dia sentado e decorado mesmo as funções orgânicas. Tem que bater o olho e reconhecer a função que está ali. Porque função orgânica, quando cai, é rápido. É a questão que, dos 3 minutos que você tem para resolver, você vai gastar 1 e vai economizar 2 minutos para fazer uma questão de cálculo estequiométrico, uma questão de cálculo de pH. Vamos dar uma olhada aqui nas funções que nós temos aqui. Eu separei para a gente assim, ó, OH ligado num carbono, a gente fala hidroxila. Dupla O, a gente fala carbonila. Então, vem chamar do nome certo aqui comigo, ó, hidroxila, carbonila. Hidroxila está no álcool, está no enol, está no fenol e no ácido carboxílico. Então, ó, hidroxila no álcool. Como é que é no álcool? Hidroxila em carbono saturado. Como é que está no enol? Hidroxila em carbono insaturado. Como é que está no fenol? Hidroxila em carbono do benzeno. Como é que está no ácido carboxílico? Hidroxila e carbonila no mesmo carbono, carbono de ponta. E a carbonila, como é que é? A carbonila pode estar no ácido carboxílico, que é hidroxila e carbonila no mesmo carbono. Tanto é que a gente fala assim, ó, carboxila, você chipa as palavras também. Quando for só carbonila, ó, o que eu tenho? Aldeído, carbonila em carbono primário, cetona, carbonila em carbono secundário, éster, carbonila em carbono com heteroátomo. Então, o éster, C dupla O, simples O, C. Então, eu tenho um heteroátomo num carbono que tem carbonila. Agora, quando eu tenho só um heteroátomo assim, ó, entre carbonos, não tem nem hidroxila, nem carbonila, eu tenho um éter, que é um oxigênio entre carbonos. Só isso, sem carbonila, sem hidroxila, esse é um éter. Aqui não estão todas as funções, aqui estão algumas funções. Eu não listei função nitrogenada, e função nitrogenada cai. Das funções nitrogenadas, a gente tem amina e amida que caem com uma frequência muito boa. Então, lembra como é uma amina? É um nitrogênio com radical, só isso. E uma amida é um nitrogênio com carbonila. Então, aqui na carbonila, eu ainda poderia puxar função nitrogenada, amida. Esse é o fim do nosso tema número 9. Vale muito a pena você estar dominando muito reconhecimento de função orgânica. E finalmente, o nosso tema 10. O nosso tema 10 é de reações orgânicas. Do universo de reações orgânicas, eu escolhi uma reação orgânica que aparece com uma frequência muito alta, que é a hidrólise de um éster. E eu trouxe aqui, inclusive, um éster que já caiu em prova antiga do Enem. Esse éster aqui, quando eu quero fazer uma hidrólise ácida dele, eu vou separar os componentes dele. Minha dica é assim, ó. O mecanismo da reação é bem mais complexo que isso. Eu vou simplificar aqui. A gente vai imaginar que está passando uma tesoura e cortando e afastando um do outro. Ó, então, para fazer a reação, ó, eu passei uma tesoura aqui, invisível, ó, tesourei, vou afastar, olha isso, joguei para lá. Vou cortar de novo, vou pegar o outro pedaço, ó, e trazer para cá. Esses são os meus produtos. Reparem que eu cortei aqui, deixei um O de um lado e um O do outro lado. E daí, eu vou pegar a água e eu preciso que você saiba que a água é HOH. E aí, aqui eu ponho OH, ó. E nesse aqui eu ponho só o H. Pronto, eu fiz uma hidrólise do éster. O Enem ama perguntar sobre essa reação. Geralmente, a pergunta é qual é a função que formou. Então, olha só. Eu tinha um éster, e a gente reconhece que é um éster por causa disso aqui, ó. Dupla OC, que na reação com água, na presença de um ácido, formou o grupo fenol aqui. Em geral, a hidrólise do éster forma um álcool. Aqui formou um fenol, porque é a hidroxila ligada no benzeno. E aqui também formou essa outra estrutura, que é um ácido carboxílico. Esse é o final desse vídeo. Eu espero que você tenha curtido muito essa revisão. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que você tenha curtido essa aula de revisão de Química para o Enem. Uma boa prova e até uma próxima oportunidade. Até mais!